E aí, pessoal, uma resposta. A resposta de Romildo Bolzan que explica muito e que revela situações sobre o futuro, o presente e também o passado do Grêmio. A coletiva de ontem é cheia de informações, mas uma especialmente, que eu recortei para mostrar para vocês, explica tudo, talvez tudo, ou grande parte dos problemas que o Grêmio enfrentou, enfrenta e pode enfrentar. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado do ativo. Eu tô com o ativo gladiador, mas você pode ter também o ativo ultra para resolver o problema aí, o problema da sua relação, melhorar a sua relação. Tem a força de novo com o ativo. O gladiador é um suplemento vitamínico, mas o ativo natural vai melhorar a sua relação. E aí, gente, entre agora na descrição do vídeo, converse com o pessoal do Ativo e tenha em casa os produtos do Ativo. O Ativo Ultra e também o Ativo Gladiador. Vai por mim, vai melhorar a tua vida. Gente, 2-0, tranquilidade, já falamos muito, fizemos live junto com o Baldasso ontem, fizemos live depois do jogo aqui no canal, conversamos também no vídeo que eu fiz ainda lá no início da madrugada, o resultado e a projeção. Mas o presidente Romildo Bolzan concedeu entrevista, lembrando que o Grêmio não tem vice-futebol. E o presidente Romildo Bolzan está aí tendo também as atividades dentro do departamento de futebol, ele que tem uma relação muito próxima com o Renato, e o Renato, a gente sabe que comanda todos os departamentos. Mas uma resposta do presidente ao Gabriel lá da Copeiro, da TV Copeiro, da Rádio Copeiro, ele revelou muita coisa, muita coisa. Eu recortei essa resposta porque para mim ela explica muito. Ela tem até mágoa na resposta, que também faz parte do processo do presidente Romildo. Nós estamos falando de 8 anos no comando do Grêmio. 8 anos é muita coisa. Mas nestes 8 anos, o presidente Romildo teve todos os tipos de time possível. Teve time barato que foi bem, teve time barato que foi engajado, teve time barato que foi ruim, teve time rico que foi bem, teve time rico que foi mal. E a pergunta é sobre o futuro. Olha só, vamos ouvir o presidente Romildo Bolzan. Gente, o senhor entrega nesse ano a presidência com alguns jogadores que obviamente estão finalizando o contrato e são dúvidas até para o torcedor, né? Se tem condições de jogar a Série A, não só na qualidade, mas talvez até alguns jogadores estejam parando, como o próprio Diego Souza, que hoje talvez até tenha machucado, a gente não sabe nem se volta para esse ano ainda, tem a questão da hérnia dele para ele resolver, mas jogadores como, por exemplo, o próprio Diego Souza, Edilson, o próprio Biel, que é um jogador que pode ser contratado ou não, numa avaliação, né, do presidente, não só na questão como presidente, mas como futebol falando, teriam condições de jogar a Série A? Sim, acho que sim, depende, porque um time de futebol, muitas vezes, tu te surpreende com o resultado que tu pode obter no momento que o time fecha, no momento que o time dá liga, no momento que o time se entrosa, no momento que o time se coordena e passa a ter resultados. Essa história de que eu tenho dito e converso com muita frequência nas categorias de base, converso isso em várias situações. O time bom é aquele que tem pelo menos 7, 8 jogadores absolutamente comprometidos. Quem é que garante que 11 craques vai dar um time vencedor? Porque o futebol, muitas vezes, é uma questão de dedicação, é uma questão de esforço, é uma questão de profissionalismo, é uma questão, quer dizer, o craque, o dia que o craque for um competente profissional, que ele levar sua profissão a sério, o dia que o craque conseguir estabelecer para ele um padrão de comportamento profissional que é regrado, que é disciplinado, que treina, que se dedica e tem assim, talento para ser craque, esse vai enriquecer, vai jogar em qualquer lugar do mundo. Agora, o jogador que, para dar certo, é o jogador que se esforça, é o jogador que efetivamente está pronto para competir. Então, basicamente, o time de futebol se monta por vários fatores. Então, às vezes, pode pegar 10 jogadores médios, bons, e fazer um grande time. Aliás, aqui o Grêmio tem vários exemplos nesse sentido.
Tem os times de 94, 95, 96, 97, tem os times desse próprio momento que nós recomeçamos lá em 2015, montamos um time que parecia, deu um time razoável, muito bom, o próprio time de 2007. Então, quer dizer, não se faz o conceito fechado de que só um time claro que com dinheiro, com acerto de diagnóstico, com bastante jogadores, com facilidade de ter jogadores mais competitivos e mais tranquilos, mais consolidados, é melhor, evidente, parece que facilita, mas também tem o trabalho de consolidação de um grupo que pode ser médio e fazer um time campeão. Eu não acredito que a receita seja por isso, que eu acho que aqui tem muitos jogadores que podem seguir adiante, muitos jogadores, muitos jogadores. Sinceramente, acho que o Grêmio tem uma base. Acho que nós precisamos, talvez, de uns 5, 6 jogadores de titularidade. Mas esse diagnóstico todo mundo está vendo, todo mundo que está aqui dentro sabe, nós estamos preparando esse trabalho e a próxima direção, com certeza, terá essa avaliação dela própria também para fazer o que tem que fazer. Talvez muitos que estejam aqui vão continuar, outros podem sair, não importa. O que importa é que, nesse momento, estejam todos mobilizados para conseguir o objetivo que nós buscamos. Então, para mim, o que vale é isso, mas que o Grêmio tem uma base boa para começar a trabalhar e, principalmente, precisa contratar também para melhorar a sua qualificação, precisa, as duas coisas, e precisa continuar formando. Então, esse contexto todo está presente para nós. Como eu disse, concordando ou não, e aqui é bem importante falar e frisar sobre concordar ou não, o presidente Romildo revelou uma série de situações. Primeiro, uma mágoa com relação a jogadores tidos como craques não engajados. Quantos e quantos e quantos jogadores vieram para o Grêmio como soluções, valorizados e aplaudidos pelo torcedor, como craques que não eram comprometidos e que afundaram o Grêmio. Quantos? Ali, claramente, uma mágoa. A gente pode aí personalizar na figura do Douglas Costa, que foi um dos protagonistas negativos do ano de 2021 e que tem gente querendo que ele volte em 23. E o presidente ali, ele faz exatamente essa relação. Só que o curioso é que o presidente dá uma resposta que, quando tu pega ela pra ti, tu diz, porra, o presidente tá querendo que esse grupo dê continuidade, a base tá pronta. Um pouco de exagero, porque ao mesmo tempo que ele diz que a base tá pronta, ele diz 5 ou 6 jogadores de titulares precisam ser contratados. 5 ou 6 jogadores, 60% do time. Vou dizer que a base está pronta. Mas não está errado dizer isso. Eu sei que a crítica é sobre isso, mas o Jeromel é titular. O Bitelo é titular. O Lucas Leiva é titular. Se tu colocar o Kahneman, são 4. Contrata mais 6 e o time está aí. Não é isso que todos pensam? Ah, e o Breno? Ah, então são 5. Então, a gente não pode ser que existe toda uma linha de se criticar tudo que vem do presidente Romildo. Para mim, o que coloca ali, primeiro, não tem o diagnóstico ainda de todos os problemas que o Grêmio enfrentou, mas começa a ter um aí que é falta de engajamento do grupo de jogadores do Grêmio, falta de comprometimento de jogadores estabelecidos. Ele falou, se tu tem um time com jogadores médios engajados, é melhor. Claro que ele está incomodado com o que ele construiu. Jogadores caros, tidos como bons, pouco engajados. Pouco engajados. Foi isso que o presidente tentou dizer para todo mundo. Foi isso que o presidente tentou dizer para todo mundo. Pouco engajados, descomprometidos e que colocaram o Grêmio na segunda divisão. Mesmo recebendo ultra salários. Aí vai se dizer, mas são jogadores ruins. Depois a gente viu que eram. Agora, quando o presidente aponta para o vestiário, tem 5 ou 6, tem 7, tem jogadores assim, que podem fazer média. O Biel, num time organizado, pode jogar? Claro que pode. Claro que pode. O Bitelo, num time organizado, não vai jogar? Claro que vai. Evidente que vai. O Jonathan Robert, quando se recuperar, não joga num time organizado? Joga. O Grêmio não é um grupo de jogadores, não. Não é isso. O Grêmio tem problemas de ordem estrutural, de ordem de organização básica e, obviamente, de falta de comprometimento desses mesmos caras.
Quando o presidente fala em dar liga, futebol tem muito essa frase, dar liga. Claro que o que é dar liga? É um time quando se organiza e as coisas dentro do campo começam a se aceitar, a se ajeitar, se ajeitou, resolveu. Dar liga é isso. Só que ali o presidente fala de coisas anteriores a dar liga. Quando tu fala em comprometimento, tu fala de coisas anteriores a dar liga. E isso é que cada vez mais impacta na nossa relação. Portanto, é importante a gente avaliar, muito importante, tentem ver 100 vezes essa frase. 100 vezes essa frase. Ali tem muito do que aconteceu nos 8 anos de Romildo Bolzan. Times comprometidos, times descomprometidos, times caros, times pobres, times com jogadores que vieram aqui só ganhar dinheiro, times com craques que não fizeram nada e times que tentam se virar. O presidente não sabe por que isso acabou acontecendo aqui nesses 8 anos, porque de fato nos 8 anos ele teve todos esses times. Ele não sabe por quê. Isso preocupa, incomoda, mas tenham certeza, deve incomodar ele mais do que a gente. Porque quem fez foi ele e ele não consegue saber por que alguns são comprometidos e outros não. Talvez a dor da derrota até ensine, mas saber efetivamente, nós não sabemos e ele também não sabe. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.